Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, a dramática história de uma mãe brasileira afastada de seu bem mais precioso, seus 2 filhos. Os 2 estão, nesse momento, contra a vontade da mãe, vivendo no exterior. E ela não tem dúvidas de que seu maior crime é apenas o fato dela ser brasileira. A história completa em uma reportagem especial. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. São Paulo, junho de 2011. Contatos à distância. Imagens e sons transmitidos pela fria tela de um computador. Guguinha, tudo bem com você, meu anjo? Uma mãe que, para estar com os filhos, precisa de autorização judicial. Acusações que se invertem, dependendo dos interesses. Uma mãe que acaba acusada de sequestrar os próprios filhos. Em desespero. Em busca de ajuda. Crianças privadas do contato com a mãe. Uma brasileira sem perspectivas. Que não consegue enxergar novos horizontes. Vivendo, por vezes, apenas de lembranças. E agora? O amarelo. Eu sinto eles mais perto de mim, gosto muito de ver para matar saudades. Fico contente de ver como eles estão felizes na minha casa, espoletas. Jaci Raduan tem 2 filhos. Giacomo, de 5 anos, e Gustavo, de 3. Os 2 estão vivendo na Alemanha e ela no Brasil. Essa foi a última vez que eu vi os meus filhos, no meado de junho, um dia antes de eu devolvê-los para o pai e vir para o Brasil. Eu gosto de assistir os vídeos todos os dias. Mas por que uma mãe está afastada de seus filhos? Qual a razão para as crianças estarem longe do carinho materno? Para entender toda a saga desta mãe à procura de justiça, vamos voltar no tempo. Nascida em São Paulo há 31 anos, Jaci Raduan tem origem alemã por parte de mãe e árabe e italiano por parte do pai. O ano é 2003. Formada em Direito, Jaci vai para a Alemanha fazer pós-graduação. Em 2004, durante os estudos, conhece o advogado alemão Georg Berger. No início, éramos bons amigos e meses depois passamos a namorar. Jaci se casa com Georg na Alemanha em junho de 2006. Ela está grávida do primeiro filho. Giacomo nasce no mês seguinte e Gustavo 2 anos depois. Tudo parece um conto de fadas. Em novembro de 2008, com dificuldades para arrumar emprego, o casal decide se mudar para o Brasil. É quando começam os desentendimentos. Em seu país, Jaci rapidamente passa a trabalhar como advogada civil ou ajudando o pai, também advogado no direito imobiliário. As brigas entre eles aumentam e Georg volta sozinho à Alemanha em julho de 2009. Legal, aqui, olha. 2 meses depois, Jaci dá entrada em um processo de separação judicial. Ela alega que o marido abandonou a família e, na justiça brasileira, ganha a guarda dos meninos até o julgamento do processo. Mas ela quer que os filhos também tenham contato com o pai. Um ponto pra você. Combina com o ex-marido e, em dezembro desse mesmo ano, viaja para a Alemanha para que o pai possa ver seus filhos.
que a esta altura já estão vivendo no Brasil há 1 ano. O mais velho, inclusive, matriculado em escola brasileira. Giacomo e Gustavo viajam com a mãe para a Alemanha com autorização do pai, como mostra esse documento. E também do governo brasileiro. O plano é retornar ao Brasil meses depois. Mas trata-se de uma armadilha. O pai toma as crianças e ainda acusa Jaci de tentar sequestrar os filhos. O juizado de menores de Baden-Baden acata a alegação do pai alemão e retém os passaportes dos meninos. Jaci vive um pesadelo. A guarda dos meninos fica abruptamente para o pai e depois com o próprio juizado até o julgamento do processo em terras alemãs. Você considera o que o George fez uma traição? Ah, com certeza. Por quê? Eu fui para a Alemanha a pedido dele para passar 2, 3 meses. E ele me prometeu que nos próximos 2 anos ele ia continuar estudando português e ia se preparar para trabalhar aqui. E que a gente ia então criar os nossos filhos aqui. No Brasil? No Brasil. E quando eu cheguei lá, ele tinha uma trama, foi uma armadilha que ele armou para mim. Você considera o George um bom pai? Para mim, um genitor que faz a lavagem cerebral na cabeça da criança não é um bom pai ou uma boa mãe. Eles vinham chorando para mim, entrando na minha casa como se fosse uma coisa ruim para elas. E isso tudo em função do que o pai estava falando e fazendo. Chegou ao ponto do meu filho mais novo, quando olhava para minha casa, ele começava a gritar. Esses aqui são os meus meninos, no Ubatuba. Esse sapatinho do Gustavo, eu guardei de lembrança. Berço do meu nenê. Livro preferido do meu filho mais velho. Estava aprendendo a contar com os botões. Esse daqui é um quadrinho que os meus filhos fizeram para mim no último final de semana que os vi. O Giacomo fez as colagens. E esse aqui é o Gustavo. Tá aprendendo a fazer as colagens também. Meu neném adorava brincar com essa casinha. Era o brinquedo preferido dele. E o mais velho tem um talento para montar coisas. Os meus filhos foram tirados de mim da pior forma que pode se tirar um filho de uma mãe. Eu não fui preparada para isso. Por consequência, não pude preparar os meus filhos para isso. Eles simplesmente foram separados da mãe, tirados da mãe, sem poder se despedir. Na prática, os filhos de Jaci estão em poder quase absoluto de seu ex-marido. Você considera que seus filhos foram sequestrados? Eles foram sequestrados. Se trata de um sequestro internacional de menores. Esses aqui são os desenhos do meu filho mais velho, quando frequentou o jardim de infância aqui em São Paulo. Meu filho até hoje adora recortar, colar, desenhar. E aqui ele passou por um ano inteiro, o Dia das Mães. Foi um dia muito bonito. Ele já gostava de pintar um avião, adora até hoje. 3 dias depois fomos viajar. O que era a escola brasileira vira agora a escola alemã. Porque nesse momento você não está com seus filhos? Foi uma decisão muito difícil que eu tomei de vir para o Brasil para pedir ajuda política para que a Alemanha cumpra a Convenção de Haia. Tudo indica, e tudo está sendo feito na Alemanha para que as crianças se habituem com o pai, se esqueçam da mãe,
para que eles sejam criados, então, pelo pai. Você considera que está sendo discriminada pelo fato de ser brasileira? Com certeza. Eu quero criar as crianças no Brasil e isso para eles é inaceitável. O Giacomo gosta de grüner Baum, não é, Giacomo? E o Guga gosta de macarrão. Com ravioli? Com grüner Baum. Jaci descobre o quanto é humilhante ser uma mãe brasileira separada de um pai alemão e em solo da Alemanha. É verdade que seus filhos estão sendo proibidos de falar português? Isso, meus filhos estão sendo proibidos de falar português desde janeiro de 2010. Não só proibido pelo pai, mas também no jardim de infância. Existem 2 crianças brasileiras que falam muito bem o português e frequentam o jardim de infância com o Giacomo. Um dos coleguinhas quis falar português com ele e foi proibido pela educadora. Tá contente? Você vai dormir agora 3 vezes aqui? Em sua peregrinação, encontra muitas portas fechadas para poder criar seus filhos, de dupla nacionalidade, no Brasil, onde os meninos estavam morando e onde ela tem sua vida profissional. As crianças correm o risco de não serem criadas nem por você e nem pelo próprio pai? Isso mesmo. Já desde o início do nosso processo, nos foi avisado que se a briga continuasse ou que se tivesse alguma discussão na frente das crianças, eles iriam tirar as crianças da família e entregar para uma família estranha. Isso é comum na Alemanha, não só na Alemanha, como em outros países também. E eu fico apavorada quando me falam isso. Para mim, isso é uma tortura psicológica. Não posso imaginar isso para os meus filhos. Ok. Eu só pude ver os meus filhos numa sala do juizado de menores, com a condição de que não mostrasse emoção, senão não ia poder mais ver. Como é que você pede isso para uma mãe? Eu não sei. E fui forte, fiz. Passei, então, 2 horas com eles. Como se nada tivesse acontecido. São Paulo, 7 de julho de 2011. Já se acorda ansiosa hoje. É o aniversário de Giacomo, o filho mais velho.